Pessoal, estou aqui agora com a doutora Fernanda Doriguello. Doriguello. Falei para ela, eu estava brincando, né, como que fazia a pronúncia, como era a pronúncia do sobrenome dela. Então, a doutora Fernanda Doriguello, maravilhosa, referência na nossa área. Eu estou a conhecendo pessoalmente agora, uma simpatia. Eu sempre falo, né, eu sou um pouco tímida para essas coisas. Ela falou, eu não sou não, então tá super tranquilo, vai ser, né, um bate-papo muito legal. Né, então a gente está aqui no Full Face no primeiro dia, ela acabou de dar uma aula, né, acabou de dar uma palestra. Exato. E Fê, já vou chamar de Fê, que eu já sou Chama, tá super tudo íntima. certo, tá? Pode chamar de Fê. Me fala, me conta um pouco de você, de onde você da sua trajetória. Certo, então vamos lá. Eu ainda brinco, né, porque todo finalzinho de palestra eu falo um pouquinho, tentei falar ali, mas o tempo que a gente tem é muito pouco, então tem que ser muito corrido. Então acho que aqui no podcast a coisa vai ficar mais minimalista, vai ficar uma coisa mais tchan, assim. Eh Eu nasci vou mudar onde eu nasci em Ourinhos, que é São Paulo, divisa com o Paraná, é uma cidade bem pequenininha. Me formei na Federal e fui morar em Santa Catarina, em Florianópolis, né, a famosa Ilha da Magia, e realmente, gente, é mágica, tá certo isso. Então faz 8 anos, né, que eu estou lá. Eu sou farmacêutica esteta e eu tô aí, praticamente defendendo o TCC da odontologia, então também já estou encerrando a minha segunda graduação. Ai, que legal, você está fazendo odonto, então. Odonto, é. Bem-vinda. Ai, Ser muito dentista, obrigada. Ai, bem-vinda. muito obri sim, tô no na você vai lembrar, estágio 4.0 Nossa. e TCC. E aquele momento que a gente fala: "Não aguento mais, É a só quero desistir". Você é a falta tão pouco, fala: "Aguenta Então firme, vamos". aguenta firme e vamos. É mais ou menos isso. Sim, Então tô bem no finalzinho, né. legal. Mas eu faço parte do pessoal da velha guarda, eu ainda brinco com isso, porque faz mais ou menos 8 anos que eu estou na área e para nós farmacêuticos, liberou há 8 anos. Então assim que liberou, eu comecei a trabalhar. No meu começo, eu atendia um paciente a cada 15 dias, isso eu fiz questão até de enfatizar hoje na aula, porque às vezes, eu falo sobre valores e às vezes o paciente ele regala o olho, porque o paciente não, o aluno, ele fala assim: "Meu Deus, mas eu não sei se mas que realidade é essa que ela Sim, vive?", porque normalmente o pessoal cobra 1.000 e ela cobra o dobro, ela cobra 2.000. O que que acontece? Acontece que eu acreditei no processo. sim. É simples. Eu conto a Acho que frase você já não começou grande. não, Realmente não. construindo, a Exato. É construção. uma construção. Meu pai, ele é caminhoneiro. Meu pai não é médico, meu pai não é cirurgião dentista, eu não herdei um consultório pronto. A minha mãe trabalhou no banco a vida inteira, então eu venho de uma família muito simples, eu venho de uma família humilde. Então eu tive que realmente começar do zero. Eu tive que chegar lá e falar assim: "Olha, oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, você quer ser atendida por mim?" Tô aí. Tô e a maioria, obviamente, que não era muito bem essa abordagem, mas era uma abordagem que eu tinha uma resistência muito grande, porque as pessoas não me conheciam. Sim. Então, naquela fase, naquele momento da minha vida, por que que as pessoas chegavam em mim? Por causa de preço. Uhum. Hoje, as pessoas já vêm até o meu consultório pela qualidade, porque sabe que são produtos de qualidade, inclusive Airstest, que está lá, Maravilhoso. é maravilhoso, está lá, eu mostrei vários casos de antes e depois, mas hoje as pessoas, elas vêm para mim, elas chegam até o consultório, porque elas sabem que elas vão ter uma ótima recepção, elas vão ter um protocolo adequado, não vai existir, tipo assim: "Ah, vamos empurrar procedimento". Hoje eu já cheguei numa fase da minha vida que eu não preciso, nunca precisei e não preciso fazer isso, a gente Já é fluido, você já já está consolidada na sua área. exatamente. Então eu tenho paciente que já chegou na clínica paciente e falou assim: "Ó, eu vim fazer lábio". Não dá para fazer lábio você eu chamar a secretária e falar assim: "Pode levar embora, ela vai fazer lábio e não dá para fazer lábio". E paciente ficar chateado, fica bravo comigo, mas existem coisas que dá e tem coisas que não dá, Sim. né. Depois de uma certa maturidade, a gente também aprende a falar não. Exato. Vocês falam: "Eu quero fazer isso". Ah, pensando, você Exato. fala: "Não, não é isso, Não é não isso. é o que está indicado". Exato. O não é uma Então prova de amor exato. para muitos pacientes. Sim. Então, assim, foi uma batalha. Eu ainda falo assim, gente, eu comecei minha carreira, eu tinha uma bicicleta Caloi. Quem olha hoje para mim, né? Quem olha lá no palco, toda montada e vendo com uma equipe de staff, o pessoal tá aqui comigo. Quem olha isso vai falar assim, meu Deus, mas Já será? começou. Mas eu nunca vou acessar isso aí. Vai acessar, só que é passo a passo, pouco a pouco. Sim. Eu comecei com uma bicicleta Caloi verde.
Não sei, eu tenho 37 anos, eu não vou perguntar quantos anos você tem, eu só vou informar o meu. Ó, Só você quer que eu deixo, pergunte? eu deixo, pode Então vai lá, gente, tchan, 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 que indelicada, né. Quantos aninhos? eu tenho 41. Maravilhosa, gente, maravilhosa. É engraçado, né, porque, assim, hoje a gente vê as mulheres, a gente não dá a idade, porque realmente a gente tem vários, digamos assim, Recursos, recursos para graças a Deus. graças a Deus. Então, assim, quando eu comecei, como eu te disse, comecei eu tinha uma bicicleta Caloi verde, você tem 41, você vai saber, ela tinha o freio no pé. Você lembra dessa Caloi que era o freio era no pé, não era nem o freio na mão? Não sei se eu lembro. É lá da nossa época. Ai, meu Mas Deus. você falou, era da pessoa que mais andava de bicicleta, mas É, a minha era aqui, ó, no era guidão, aqui no era no guidão. guidão. Essa era uma Caloi muito simples, que o freio era no pé. Uhum, Vendi ela trabalhando, na época eu trabalhava em balcão de farmácia, uhum. porque eu tive que trabalhar no balcão para pagar a minha pós-graduação, e aí a coisa foi indo aos pouquinhos, da bicicleta foi para o Fiat Uno, tive um Fiat Uno. Você quer, olha, eu vou falar para você, eu Gente, tenho dó, maravilhoso, eu tenho dó, eu vendi aquele Fiat Uno, porque na época eu queria mais, mas hoje eu falo para você, é o melhor carro, eu ainda brinco, nem a Unis feliz, né. eu também tive nem a Uno, nem a Fiat explica a Uno, porque aquele É, carro é incrível. pau pra toda obra, Você seja. coloca R$ 50, você anda 2 meses sem abastecer o carro. Eu era da época que o litro da gasolina era 50 centavos. Gente, Misericórdia. Eu não cheguei a pegar 50 centavos, mas o meu era R$ 2, alguma coisa. E já era difícil naquela época de abastecer, hein, R$ 2 já era difícil. Bom, enfim, saí do Fiat Uno, fui para o HB20, todo mundo, né, todo dentista tem um HB20, né, no começo. Fui para o HB20, saí do HB20, fui para um Audi, saí do Audi, fui para uma BMW, que daí já foi um passo muito maior, e saí da BMW, aliás, saí de uma BMW para ir para outra. Então, assim, a minha trajetória começou numa bicicleta, né. A minha trajetória começou entrando escondido no CIOSP, essa história é demais, tá. Eu sou que a gente tem que cadê? Traz uma espumante aqui, cadê o pessoal daí? Tá o papo tá bom, traz uma espumante pra traz gente, uma por favor. espumante, por gentileza, que aqui o papo vai longe. Que acontece? No CIOSP, quando eu tentei entrar no CIOSP alguns anos atrás, só era possível entrar se você ou fosse estudante de odontologia, ou você, já atua na área, ou você é palestrante, enfim, eram essas pessoas que entravam. E na época eu era farmacêutica ainda, e eu ainda estava fazendo a minha pós-graduação na área de estética, e eu não tinha nem sequer recursos para vir para São Paulo. Pois, eu peguei o pouco que eu tinha, ou quase nada, e eu falei: "Vou ver, eu vou". Cheguei aqui em São Paulo, não minto, R$ 300 no bolso, que naquela época para mim, Era uau, sim, meu claro. Deus, R$ 300 no bolso, e eu tinha que passar 4 dias, né, porque os CIOSP são 4 dias com R$ 300. Cheguei aqui, Isso faz quanto tempo? são 8 anos trabalhando, vão fazer uns 6 anos por aí. Foi logo assim, ó, saiu a parte da farmacêuticos, poderia fazer os procedimentos, deu um ano e meio, eu queria estar nesse meio, eu queria estar no meio de quem sabia o que estava falando, eu sempre tive muito interesse disso, sabe. Peguei um ônibus em Florianópolis, a noite inteira, óbvio, porque não tinha dinheiro para pagar o hotel aqui, viajei a noite inteira. Cheguei aqui direto para o CIOSP, né. Cheguei no CIOSP, fui entrar, cadê que eu ia entrar? Não podia entrar. E eu falei assim: "Moço, pelo amor de Deus, eu vim lá de Florianópolis, eu tô com dinheirinho contadinho, eu só quero estudar, eu não vou incomodar ninguém, eu não vou parar não, eu só quero estudar". "Não, mas você é estudante?". "Não, eu não sou estudante, mas eu sei que aqui tem pessoas ótimas", e o CIOSP naquela época estava começando a introduzir a ROF, e eu já queria estar naquele meio, porque eu já seguiam pessoas, cirurgiões dentistas maravilhosos que estavam vindo para cá, e eu também queria estar nesse meio. Claro, Eu era desse tamanho, mas eu queria estar nesse meio, mas dos grandões. claro, falam que a gente é o reflexo de quem a gente convive, Uhum. é bom porque a gente sempre tem alguém para se espelhar, isso motiva a gente. Motiva. Sim. Cheguei, não teve jeito, não deixaram eu entrar. E aí eu falei: "Eu não". Ah, chegou. Mentira, é. Obrigada, ó, ela pediu, tá aqui, ó. Eu achei que fosse brincadeira. Ó, você pediu, tá aqui. Saúde, a Air Aesthetics, vamos lá. Enfim, aí não deixaram eu entrar. Uhum.
Eu saí, porque é uma fila enorme, né, na entrada do CIOSP. Eu saí e tinha um segurança na porta. E na minha época, assim, minha época, meu Deus, né, eu falo assim, parece que eu tenho 120 anos, né. Não, não fala que você tem, senão eu vou ficar um pouco Vou ficar um pouco chateada. eu só vou ficar um pouco chateada. E aí o que acontece, tinha um segurança e eu lembro, agora não tem mais, o ano passado, por exemplo, eu não vi essa cortina. Por quê? Por que que eu reparo? Porque nesse dia em específico, há 5 anos atrás, estava o segurança e ele tinha uma cortina e essa cortina, atrás da cortina já era feira. Era uma parte pequena, era uma parede pequena, porque é isso ou era as catracas, né, para entrar. E aí eu olhei o segurança, eu cheguei para ele e falei assim: "Moço", aí ele olhou assim para mim, eu falei: "Olha, é o seguinte". Você entrou na cortina. Não, então eu falei pra ele, falei assim: "Ó, moço, é o seguinte, eu tô aqui só pra estudar, eu não vou mentir pra você, eu fui barrada na entrada, eu vim de Florianópolis, eu viajei a noite inteira, eu tô com o ticket de ônibus aqui, ó, olha que Meu pecado, gente, Deus. olha que pecado. Eu tô com o meu ticket de ônibus aqui, então, olha só, pra você não pra você ver que não é mentira, eh, eu só quero estudar, você pelo menos deixa eu só entrar hoje, porque aí amanhã eu dou um jeito, arrumo mais um crachá, alguma coisa, eu dou um jeito". Aí ele assim: "Não, não, a gente não pode". Aí eu falei assim: "Moço, o que que você quer para você deixar eu estudar? Eu preciso entrar aí, existem pessoas importantes aí, e eu quero estar no meio delas". Aí ele abaixou assim, abaixou, falou assim: "Ah, tá, vai, dá uns 150 aí que você entra". Nossa, você tinha 300? Eu tinha 3 exato, Nossa senhora. exato. Aí eu falei só que na hora do desespero, Bora. eu só pensei: "Eu tenho 300, se eu vou dar 150, eu fico com 150, tô entrando". Tô dentro. Só que daí na hora que eu estava pagando é que eu fui caiu a ficha. O que que eu vou fazer 4 dias em São Paulo com R$ 150 no bolso? E assim, o hotel que eu estava dormindo era um hotel muito próximo à região na época Cracolândia vive mexendo, assim, de lugares, mas na época era assim, eu chegava no hotel, na rua de baixo já era Cracolândia, era mais ou menos desse nível, tá, realmente eu não tinha como. E aí eu fui e dei o dinheiro para o segurança, dei os 150 e ele falou assim, tipo assim: "Vai, vai, vai", tipo assim: "Vai logo, passa logo". E aí eu olhei para ele e falei assim: "Ó, hoje eu tô entrando aqui escondido, mas um dia você vai ver eu entrando aqui palestrando, palestrando", ainda fiz desse jeito, palestrando. Aí ele olhou para mim do tipo assim: Tá bom. "Ai, vai, 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 vai". Isso foi mais ou menos há uns 6 anos atrás. Esse já é o 4º ano consecutivo que eu entro como palestrante pela porta principal com a minha equipe aham, com a minha equipe do staff, com a equipe vem, é cabeleireiro, é maquiador, faz 4 anos que hoje eu sou convidada a palestrar no CIOSP, mesmo ainda não tendo o CRO em mãos, as empresas me convidam e a sala enche igual encheu aqui. Muito Então é uma legal. honra muito grande para mim. Então, assim, Muito esse é um legal. Um pouquinho pouquinho da da sua minha história. história, Mas e exatamente. assim, cada um tem a sua história, cada um tem o seu legado. Eu sempre falo, né, a gente tem um bastidor que nem sempre a gente compartilha, Uhum, né, que nem sempre as pessoas sabem, porque uhum. afinal a gente compartilha o sucesso, O sucesso, muitas vezes, mas teve toda uma história, toda uma história. É né, o que eu falei hoje. toda vez que eu venho para São Paulo, né, eu sou do interior, eu pego Fernão Dias, Dutra, e toda vez eu olho o pontilhão da Dutra, eu falo: "Puxa vida, eu já vim para cá de ônibus, eu já passei esse pontilhão para trabalhar em Guarulhos para Olha ganhar, só, sabe, hum, R$ 7 por dente". por dente. Enfim, cada um com a sua história, né, porque Exato. assim como você também não sou herdeira, né, era o sonho do meu pai ser dentista, e ele não pôde ser, e acho que eu cresci com isso, me motivou e acabei fazendo odonto, talvez, né, com isso, né, por incentivo dele, mas todo mundo tem mesmo, né, uma Uma história de superação, trajetória. né, e aí até eu atendi essa semana 2 pacientes e elas são biomédicas, estão querendo introduzir nessa área, e elas falaram: "Nossa, mas é tanta coisa, né, como assim, como que eu posso fazer para saber tudo que você sabe?" Eu falei: "Meu Deus do céu, é muita É coisa, é muita muito estudo, é coisa. muita dedicação e é isso, tem
uma curva de Tem uma aprendizado, curva, tem o step by step, a gente não. acontecem, tem muita dedicação por trás, né. E assim, é porque hoje, quem vê no palco, igual, poxa, chega. Eu sei que hoje, quem olha assim pra mim fala, meu Deus, mas, gente, teve toda uma preparação. Eu tive Sim. uma maquiadora que chegou no meu hotel, era 10 horas da manhã pra maquiar, daí eu tive o cabeleireiro que chegou lá pra depois fazer. Não é assim. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, mas assim. Sei lá, já deve ter vindo, já. Ela não imagina da onde veio. Exato. E é isso que é o importante, é as pessoas Exato. entender que assim, todo mundo pode crescer um dia, mesmo vindo do zero. Sim. Porque olhando as pessoas, hoje a gente fala, não, mas o nosso maior inimigo é a nossa mente. Eu insisto nessa frase. Mas Porque você se sabe você que acredita que você não vai poder, você realmente não vai poder. mas você sabe de verdade o que que eu penso disso? Você com os seus desafios, eu com os meus desafios, e muitos profissionais, cada um com os seus desafios, não dá uma sensação de, tipo, nossa, uau, eu consegui. Eu Onde eu consegui. cheguei. Exatamente. Porque não foi por muito trabalho Foi mesmo. muito Foi por trabalho. Muito esforço, muita esforço. dedicação. Então, dá uma satisfação, aquele É. assim, caramba. Só que, ó, eu vou desculpa até te interromper, que eu não sei se a gente tá com o tempo contado aqui ou não. Pode ficar tranquila. Posso falar Pode, tranquilo. Pode. Porque eu tenho uma história também que eu posso contar, bem resumido, porque a história é longa, que foi a virada de chave da minha carreira. Porque daí as pessoas perguntam, Fê, mas como? Da onde veio? Como é que aconteceu isso aí? Isso também faz mais ou menos, foi logo depois desse episódio aí do CIOSP, foi quando eu comecei a entrar, comecei a frequentar. Surgiu um curso, era um dos primeiros cursos, eu não sei se você lembra, um dos primeiros cursos que teve no Mark, em Miami, Sim. em Eu Fresh estive Frozen. eu estive lá em 2016. E foi por aí também, tá? Faz um tempinho já. E aí tinha esse. E era o nosso sonho. Era o sonho de todo mundo. Todo mundo tava começando a fazer lá. Todo mundo queria Mark Miami. Sim. Então foi mais ou menos realmente nessa época, porque eu lembro que nesse momento da minha vida, eu ainda trabalhava na farmácia, e aí assim, eu dedicava uma parte do meu dia trabalhando na farmácia, outra parte do meu dia na pós-graduação e estudando, e a outra parte do meu dia eu já queria atender. Eu não sei, eu posso falar isso? Acho que eu não sei nem se eu posso falar isso, né? Porque eu não não tinha pós-graduação ainda, entendeu? Não, mas tudo assim, bem, já passou. E eu queria já começar os atendimentos, eu queria entrar nesse mundo, porque realmente é um mundo encantador, né? Para quem eu amo, meu Deus, eu sou apaixonada. Exato, eu não me vejo fazendo outra coisa na vida, a não ser devolver a autoestima para os meus pacientes. E aí surgiu essa viagem, e eu daquele mesmo jeito, eu queria tanto ir, mas assim, imagina, meu Deus, eu morava em Florianópolis, eu não ia nem para Balneário Camboriú, não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus e ir para Balneário Camboriú, quanto mais para Miami. Mas eu já sabia desse curso, esse curso já estava sendo divulgado, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer meu passaporte. Deixa meu passaporte aí. Pronto. Mas a pessoa é tão inocente, por quê? Porque eu estava entrando em Miami. Miami é Estados Unidos, você só entra com visto. Mas eu nunca tinha nem sequer viajado dentro do Brasil, quanto mais Miami, eu nem me atinei no visto. Fiz o passaporte e comecei, nossa, como que eu vou fazer para conseguir essa viagem? Aonde eu preciso arrumar um plano, enfim. Nesse meio tempo, eu já tinha alguns problemas lá na empresa, lá na farmácia onde eu trabalhava, de desvio de funções, tal, essas coisas. E eu falo, olha, nada acontece por acaso. Sim, nada. E aí eu já estava bem insatisfeita, só que eu não podia sair de lá porque eu tinha, meu Deus, eu nunca dependi dos meus pais, eu tinha outras contas para pagar, eu era obrigada a trabalhar e, obviamente, eu sou daquela assim, ó, se eu tô trabalhando aqui, eu vou dar o meu melhor. Só que lá, nem dando o meu melhor, era o suficiente, nada era o suficiente, porque quem estava lá já estava incomodado com essa minha pós-graduação, porque o que eu ouvia? Ai, meu Deus, ela quer ser dermatologista sem ser médica. Eu ouvi muito isso. Hoje eu já nem dou bola, porque hoje eu dou aula para muitos médicos que vão lá na clínica, então hoje eu já nem dou bola. Mas eu ouvi muito isso me machucou muito, entendeu? E aí começou a ter uma rixa dentro da empresa. E, por fim, eu acabei adoecendo, acabei pegando cachumba. Nunca tive... O corpo, ele responde, né? Eu nunca tive catapora. Mentira, acho que só catapora que eu tive quando eu era criança. Mas o resto, sabe, sarampo. Eu nunca peguei. De repente, me apareceu a cachumba. E aí,
O médico diagnosticou e eu fiquei 14 dias afastada. No 14º dia, eu comecei a sentir muita dor e eu voltei no médico, porque eu iria voltar para o trabalho no dia seguinte, né? Depois de 15, aí você já tem que voltar. Já tem que voltar, né? Eu voltei no médico, o médico olhou para mim e falou assim: meu Deus, Fernanda, eu nunca vi isso na vida. A cachumba que era deste lado passou para o outro lado. Você não vai poder voltar para o trabalho. Mais 15 dias de atestado. Pronto, 30 dias me afastei do trabalho. Porque depois de 30, eu já nem sei mais essas leis, mas é uma coisa assim, depois de 30, se você se afasta e entra na... INSS? Eu acho que é perícia, isso mesmo, porque depois eu tive que ir lá. Enfim, eu sei que foi esse lenga-lenga todo, eu tive mais um tempo. Foi quando eu acionei, imagina, eu bati simplesmente na porta da casa de um advogado. Falei, olha, eu não tenho dinheiro, mas o meu caso é esse. Eu estou sofrendo abuso dentro do meu trabalho, de desvio de função. No que você pode me ajudar? E ele pegou o caso. Olha que loucura. Enfim, resumo da obra para a gente não esticar tanto. Eu ganhei, eu entrei com a ação, eu não voltei mais na farmácia, eu falei, eu não consigo mais voltar, eu não consigo mais viver nesse ambiente, e eu acabei ganhando a ação. E aí com esse dinheiro Exatamente. Quando o dinheiro caiu na minha conta, a primeira coisa que eu fiz foi pagar o curso. Paguei o curso. Aí, tudo certo e não sei o que, me colocaram no grupo, no WhatsApp do curso. Quando eu fui ver, todo mundo com visto em ok, porque tá faltando... sei lá, 2, 3 meses para esse curso, todo mundo com visto ok? Que visto? Ok do quê? Não tô entendendo. Foi aí que eu fui fazer o meu visto para passar. Só que na época eu não tinha, meu salário era 1.800 por mês, eu não era casada, continuo solteira, continuo não casada, não era casada, não tinha filhos, não tinha carro, tinha minha bicicleta Caloi Verde que eu contei para você. E mesmo assim, peguei a DS 160 e falei, estou indo porque eu vou para Miami. Fui para São Paulo, contando as moedas, fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, negado. Oh, meu Deus. Negaram meu visto. Quando ela negou, ela falou assim, olha, infelizmente, Fernanda, não é o teu momento de entrar aqui nos Estados Unidos da América. Aí eu ainda fiz assim, quê? Eu passei? Sabe quando você ainda não entende? Eu falei, eu passei dela. Não, ainda não é o teu momento e próximo, porque eles são bem sem paciência, né? Eles não fazem questão nenhuma. Não, nenhuma. É um favor que eles estão fazendo de permitir a entrada no país deles. Mas, enfim, o visto ele é bem chatinho mesmo de tirar. Quando aconteceu isso, eu saí de lá arrasada. Por quê? Caiu o dinheiro na minha conta. Eu nunca tinha visto aquele dinheiro na minha vida. Todo o dinheiro que caiu, eu já paguei o curso. E o resto do dinheiro que sobrou, eu comprei em dólar para pagar o hotel lá. Ou seja, acabou o dinheiro de novo. Acabou de meu dinheiro e acabou o dinheiro tudo de novo. É mais ou menos isso. Sim. Você entendeu? Resumo. Voltei chorando horrores para casa. Minha mãe falou assim, olha, minha filha, fazer o quê? E lá na cláusula do curso estava assim, uma vez pago... Não tem devolução. Não tem essa. Eu voltei, minha mãe falou assim, minha filha, calma, às vezes ainda não é hora, vamos esperar mais um pouco, dá uma respirada, não sei o quê. Ano que vem você tenta. Não, eu vou tentar de novo. Mas de novo com o quê? Peguei o dólar, vendi o dólar, peguei em real, que era o dinheiro que eu tinha. Falei, vou tentar novamente. O não eu já tenho. De um visto para o outro visto, eu dei um prazo de 15 dias. Você já conheceu alguém com uma história dessa, com 15 dias? Não. Prazer, Fernanda Doriguelo. Sim. 15 dias de um visto para o outro. Só que daí, dessa vez, eu não vim para São Paulo, eu fui para Porto Alegre. Fui lá para o Rio Grande do Sul. Mesma coisa, ônibus viajando a noite inteira, porque não tinha dinheiro para dormir em hotel. Cheguei, só troquei de roupa e já fui direto fazer. 15 dias, foi o tempo que a gente abriu um novo processo, fez a entrevista, porque o tempo estava contado, eu tinha 15 dias para fazer, o visto demora o quê? Mais uns 20, 30 dias, eu tinha que ter aquele visto para ontem, para eu sair do país. Enfim, fiz todo o processo, cheguei lá, a primeira coisa que me perguntaram, olharam assim, Fernanda, tu teve uma negativa há 15 dias atrás, confere isso? E eu muito plena, mas muito convicta do que eu queria. Sim, tive uma negativa há 15 dias atrás. Cara de menina, não tinha um botox na cara, não tinha nada. Porque, meu Deus, gente, olha, que fase, uma criança. Aí ele assim,
mas por que que você teve teu visto negado? Eu falei assim, olha, eu realmente não entendi, porque eu fiz a minha documentação toda correta. E eu quero ir lá, eu só falei assim, eu quero ir nos Estados Unidos porque meu sonho é conhecer o Museu de Cera. Eu não falei que eu ia lá para estudar, eu falei que eu queria conhecer o Museu de Cera, que é super famoso. Não falei que eu queria ir para Disney, nada disso, que isso também é bem manjado, assim, para eles, né? Falei, eu quero conhecer o Museu de Cera, é só isso, é um sonho meu, eu quero ir e voltar. E é isso, eu também não entendi. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas eu tô vendo aqui, você não é casada não, né? Eu falei, não, não sou, não é o momento, agora eu preciso trabalhar. Ainda fiz assim, e ter minha vida. Falei assim pra ele. Aí depois eu já fiquei, meu Deus, não sei se eu deveria ter falado, mas na hora... É o que veio. É o que veio, Sim. foi o que eu falei. Aí ele assim, e empresa? Não tenho. Aí ele olhou de novo pra mim, pegou o carimbo, eu falei, vai negar, vai negar. Aí ele pegou o carimbo, abriu meu passaporte, seja bem-vinda. Oh, meu Deus. Aí eu olhei assim, falei, aí eu fiz igual aquele, tem até um Reels da... Eu até esqueci o nome daquele personagem que ela fala assim, eu passei, eu entrei, como é que chama? Você já viu esse Reels? Devo ter visto, mas não sei agora. Eu só olhei pra ele e falei assim, eu passei? Eu passei? Daí eu passei? Dele sim, seja bem-vinda. Pode pegar o teu passaporte daqui 30 dias, sei lá quanto que era, mas enfim. Enfim, depois de 15 dias da negativa, eu consegui Você o meu insistiu, visto. sim. Exatamente. Quando é pra ser também, é maravilhoso. É maravilhoso. E lá fui eu pra Miami, nunca tinha ido nem pra Balneário Camboriú, fui pra Miami estudar e quando eu fiz aquele curso, virou a chave. Aí quando eu voltei, aí pós-graduação já entrou em contato comigo, aí as pessoas já queriam um curso particular daquilo que eu havia aprendido lá, entendeu? Aí virou a chave. Então, assim, foram vários momentos que fizeram, que marcaram. Só para compartilhar, vou ser bem sucinta também, mas a minha história foi um pouco parecida. Só foi um pouco mais triste, mas foi um pouco parecida. Porque eu falei, né, o sonho do meu pai era ser dentista, tal. Eu queria largar a odontologia quando a minha filha nasceu. E foi quando... Tu tem um filho? Tenho uma filha, uma tem filha. 10 anos. Ah. E aí eu queria parar com odontologia, uma longa história. E aí, só sei que eu entrei na harmonização, fui fazer um curso aqui, um curso ali, muito no começo, nem era harmonização, né? A gente nem podia fazer toxina estética. Meu primeiro curso foi bichectomia. E a escola que eu comecei tinha um curso em Miami, eu falava, uau, eu quero. E meu marido falava, trabalha, junta dinheiro e depois você vai. Eu falei, você não tá entendendo, tá começando uma área nova, eu tenho que fazer todos os cursos. Eu quero agora. Me deu um desespero, enchi o saco do pessoal lá da escola. Eu falei, não tenho dinheiro, o que vocês fazem? Facilita a minha vida. E me facilitaram, fiz vários cursos e meu sonho era, né, ir para Miami. Era realmente um divisor de águas, porque imagina, tá fazendo um curso em cadáver, fresh frozen, fora do país, era né? Era o auge, gente, era o auge. E aí, o que aconteceu? Meu pai faleceu, né? Minha filha tinha 1 ano. E das poucas coisas que ficaram, eu falei assim, agora eu já sei como é que eu vou pagar esse curso. E foi assim que eu fui para lá também, porque se eu falar que eu podia, eu não podia, né? Mas eu falei, não, eu quero, botei na cabeça que eu ia. Na primeira oportunidade eu tava lá e realmente foi incrível, né? Maravilhoso. É incrível. Depois foi que incrível. a gente vai, a nossa cabeça muda. Abre. Né? E assim, a gente tá falando de um curso fora. Isso. Né? Mas pela importância dele, porque a gente aborda, né? Aborda, não, a gente aprende, né? A parte anatômica, né? Real. Então real. A gente, né? Tem um contato como se estivesse com o paciente. Então é muito legal. E antes não tinha isso no país. Né? Agora tem. Agora tem. Mas agora antigamente não. Então, não, a gente pegou a melhor época. A melhor fase foi maravilhoso. Só que é isso. A gente não para, né? A gente fez isso há quase 10 anos atrás, né? Em 2016. Ai, eu vou até olhar depois da data, porque realmente... né? E eu vejo que assim, e cada vez mais tem vindo inovações e coisas novas, técnicas novas, diferentes abordagens, né? Tendência, né? Porque antigamente a gente fazia uma coisa ou outra, hoje a gente sabe dessa abordagem, né? Multicamadas, enfim... E é muito legal poder acompanhar tudo isso. E, assim, muito legal te conhecer, saber da sua história. Obrigada. Da sua trajetória. Obrigada. Tenho certeza que quem, né, assistir a gente vai ter isso como inspiração. Como inspiração, porque claro. muitas vezes a gente posta, né? Que nem eu fui para um congresso agora, né? Fui para 2 seguidos. Aí quem vê a gente lá, você quer falar, nossa, milionária. Imagina, nossa, a gente não meu sabe Deus. o quanto a gente trabalha.
né? O quanto Tanto que a gente se esforça. né? A gente se É. dedica, porque realmente, assim como eu tô vendo que você também faz tudo com muito amor. E de verdade, é isso que faz toda a diferença, porque os nossos pacientes percebem isso, o aluno, todo mundo que está em Todo volta, mundo. né? E eu acho que quando a gente realmente faz com muito amor, né? o A coisa universo flui. devolve. Flui, É, gente, é isso não mesmo. adianta, flui. Mas como eu falei para vocês, tem que se esforçar Claro. e tem que acreditar. Porque se eu não acreditasse, se eu tivesse ouvindo o conselho da minha própria mãe, talvez eu não estaria nem aqui hoje dando entrevista para vocês. Talvez eu não estaria nem aqui nesse Não, instante. mas é importante. Isso é importante também, né? Saber que existe um step by step. E tem que também pensar assim onde eu quero chegar. Exato. Irá Exato. e ir. Exato. Sou dessa. Quero, vou. Eu vou. Vou. Eu vou. Com dinheiro, sem dinheiro, com carro, com bicicleta. Olha, com visto, sem visto. É isso mesmo. A gente vai fazer CC, né? É isso. Mas, Fê, olha, de verdade, eu não te conhecia. Eu amei te conhecer, maravilhosa, de verdade, energia maravilhosa, né? Foi fantástico. Obrigada mesmo, Pegina. E Eu que agradeço. Você viu que eu falo pouco, né? Eu falo pouco. assim, Eu falo bem pouco. agora, eu falei que eu sou tímida, eu sou tímida até a página 2, eu sou tímida para conversar, mas na hora que eu me sinto à vontade, eu também não paro de falar, entendeu? Espero ter te deixado à vontade. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, dava pra gente ficar aqui muito Muito e paz. Mas congresso vai rolar, Isso. oportunidades não faltarão, tenho certeza. Pronto. Vai se encontrar em muitos outros eventos. Pronto. Então, gostaria de novo de te agradecer, obrigada a sua história, essa motivação para muita gente que assistia a gente, que é muito importante saber que existe toda uma história, uma trajetória por trás disso tudo. Eu quem agradeço e finalizo aí a frase, primeiramente, agradecendo a Deus, né, que eu tenho certeza que nada disso teria acontecido se não tivesse o olha aí minha filha, ok, entendeu? Assim, ó, eu vou apoiar aqui, mas tu te esforça aí, mas eu tô te apoiando aqui, então Vai que eu tô aqui. vai que eu tô aqui. É. Então, primeiramente, ao nosso pai e segundo, eu fazer igual uma entrevista que eu vi um dia, agradeço a mim também, porque se não fosse eu nessa minha maluquice, como eu te disse, eu não estaria aqui. Muito. Isso mesmo, muito bom. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.